Olá, oitavo ano, boa tarde, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos à nossa aula de hoje, nossa aula de produção textual, não é isso? E nós iremos voltar para o nosso livro de gêneros, leitura e análise, no capítulo 6, que é o capítulo que nós estamos trabalhando, né, também no nosso livro didático. E nós continuamos aqui no gênero poema, certo? É o gênero que vocês já estão trabalhando. O capítulo 6 nós iremos finalizar, né, na nossa semana seguinte de aulas. Enquanto isso, nós continuamos trabalhando o gênero que é poema. Então, na aula anterior que nós tivemos, com o livro de gêneros, leitura e análise, vocês fizeram a análise do poema Cartas de Amor, que se encontra na página 56. E foi passado para vocês as questões de interpretação da página 57. Então, são essas questões que eu irei corrigir na aula de hoje e já irei indicar para vocês a próxima interpretação, que se encontra na página 58, né? O poema do texto 2, né? A canção do africano. Então, primeiramente, nós vamos para a correção da página 57. Apesar de algumas questões serem de cunho pessoal, as outras merecem serem discutidas, né? Indicar para vocês as respostas que se esperam em cada uma delas. Então vamos lá. Primeira questão. No início do poema, Pessoa deixa claro o conteúdo do texto, que é desdenhar das cartas de amor. Você concorda com essa afirmação? Então aqui na primeira questão, sendo uma resposta de cunho pessoal, você iria informar se você concorda com essa postura de desdenhar das cartas de amor, ou seja, de dizer que elas são ridículas, de dizer que as pessoas que escrevem as cartas de amor também são ridículas, enfim. Aqui é para você indicar se você concorda ou não com essa posição do Fernando Pessoa. Segunda questão. No verso, todas as cartas de amor são ridículas, que palavra do trecho pretende torná-lo uma afirmação que não pode ser contestada? A palavra todas. Quando eu digo todas as cartas de amor, eu não estou deixando espaço para você citar as exceções, né? Quando eu afirmo que todas elas são ridículas, eu estou sim generalizando as cartas de amor, dizendo que nenhuma delas foge da regra, ou seja, todas elas são ridículas. Todas elas serão, por Fernando Pessoa, serão consideradas ridículas. Terceira questão. Retire um verso do poema que mostre o eu lírico se baseando em sua própria experiência sobre as cartas de amor. Então, para ele falar com tanta veemência que as cartas de amor são ridículas, que todas as pessoas que escrevem as cartas de amor também são ridículas, ele precisa ter uma experiência anterior, né? Ele precisa ter tido um contato anterior com cartas de amor, ou ter recebido, ou ter escrito. Então, aqui na terceira questão, ele pede um verso que mostre que ele já escreveu as cartas de amor, né? Que ele tem essa experiência. Então, o verso é o seguinte: também eu também escrevi em meu tempo cartas de amor. Vocês vão encontrar no terceiro verso do poema, certo? Lá o autor deixa claro que ele já teve experiências com cartas de amor, que ele tem, digamos que, propriedade para falar que elas são ridículas, né? Quarta questão. Segundo o eu lírico, qual fato faz com que as cartas de amor sejam ridículas? Então ele vive batendo nessa tecla, na verdade ele inicia o poema batendo nessa tecla, né, de que todas as cartas de amor são ridículas. Mas deve ter um motivo, né, que deixe ou que faça com que essas cartas de amor sejam ridículas. Então a resposta aqui da quarta questão: o fato do amor ser real é o que torna as cartas ridículas. Repetindo, o fato de o amor ser real é o que torna as cartas ridículas. Então, quando ele diz que a pessoa realmente está apaixonada, ela realmente está ali desejando a pessoa amada, que ela realmente tem sentimentos por ela, acaba que a pessoa fica numa situação como essa. Ela se põe em situações ridículas. Foi isso que ele quis destacar, né? O eu lírico quis mostrar que quando se ama de verdade, quando a pessoa realmente tem um sentimento de amor por outra,
ela vai acabar se colocando nessa situação, né, das cartas ridículas, de produzir cartas ridículas, enfim. Quinta questão. Leia o trecho abaixo e responda. Todas as palavras esdrúxulas com os sentimentos esdrúxulos são naturalmente ridículas. E aí vem a letra A. O que quer dizer essa palavra esdrúxula? O significado de esdrúxulo vai ser o fora das regras usuais, fora do comum, certo? Então, tudo que é esdrúxulo está aí nesse sentido, de estar fora das regras usuais ou comuns. Letra B. Que sentimentos você considera esdrúxulos? Então, essa aqui, a letra B, ela é estritamente pessoal, né? Você é que vai indicar quais são os sentimentos que você considera fora da regra ou fora do comum, né? Qual é o sentimento que se encaixaria aqui nesse conceito de esdrúxulo? Dessa forma, nós finalizamos a correção da nossa atividade e nós chegamos no assunto da nossa aula de hoje, que é o texto 2, página 58, que traz o poema A Canção do Africano. Esse poema foi escrito por Castro Alves, que é um escritor brasileiro extremamente conhecido por citar essas questões, né, de negros, de escravidão, dentro desses contextos. E nós teremos aqui um poema que faz referência a outro poema, lá do Romantismo, escola literária do século XVIII, e vamos falando um pouquinho a respeito dessa canção do africano. Assim que eu fizer a leitura da canção do africano, vocês vão fazer o link com outro poema muito conhecido lá do Romantismo, de autoria de Gonçalves Dias, que ele é extremamente conhecido, então vocês vão lembrar, assim que eu começar a ler, vocês vão relembrar. Então vamos lá. A Canção do Africano. Lá na úmida senzala, sentado na estreita sala, junto ao braseiro no chão, entoa o escravo seu canto, e ao cantar, corre-lhe em pranto saudades do seu torrão. De um lado, uma negra escrava, os olhos no filho crava, que tem no colo a embalar, e a meia voz lá responde ao canto e o filhinho esconde, talvez para não o escutar. Minha terra é lá bem longe, das bandas de onde o sol vem. Esta terra é mais bonita, mas a outra eu quero bem. Aquelas terras tão grandes, tão compridas como o mar, com suas poucas palmeiras, dão vontade de pensar. Lá todos vivem felizes, todos dançam no terreiro. A gente lá não se vende, como aqui, só por dinheiro. O escravo calou a fala, porque na úmida sala o fogo estava a apagar. E a escrava acabou seu canto, para não acordar com o pranto o seu filhinho a sonhar. Então nós temos aqui, gente, um poema que retrata piamente a lembrança, a melancolia, né? Uma lembrança de pessoas negras que estão ali cantando dentro da senzala, lembrando da sua terra natal. Como vocês sabem, os negros escravizados, principalmente aqui no nosso país, eles foram trazidos à força, obviamente, né? A escravidão, ela pesa nesse sentido, de que as pessoas eram privadas de sua liberdade, obviamente contra a sua vontade. Então, as senzalas, assim como a própria capoeira, assim como todas as manifestações artísticas trazidas pelos negros, elas sempre estavam envolvidas em melancolia, envolvidas no sentido de trazer muita lembrança da sua terra natal, no sentido de que eles manifestavam abertamente que sentiam muita saudade de sua casa. Porque imagine, quando nós precisamos nos distanciar de nossas casas, de nossas famílias, fazendo isso por vontade própria, nós já sentimos saudade, né? Nós já nos incomodamos com aquela situação. Imagine os negros escravizados que foram obrigados a sair do meio da sua família, a sair da sua terra, a sair do convívio com os seus semelhantes e vir para um país estranho, um país diferente, um país longínquo, um país onde não entendiam sua cultura, onde não aceitavam a sua língua, as suas tradições.
Então isso causava muita dor para essas pessoas. E uma das formas, né, de manifestar toda essa dor, como eu já disse anteriormente, se dava através das manifestações artísticas que os negros sempre fizeram, né, a exemplo da capoeira. E nesse poema do Castro Alves nós podemos visualizar muito bem a situação em que essas pessoas se encontram, né? Um casal que está ali com o seu filho e a canção que a negra encontra para embalar o filho é essa, lembrando da sua terra, lembrando da sua vida anterior, tudo antes da escravidão. E é muito triste visualizar uma situação como essa, que comumente acontecia na época da escravidão dos negros no Brasil, porque nós sabemos que a abolição da escravatura só se deu muito tempo depois, né? Séculos depois. Então foram muitos anos de sofrimento, foram muitos anos sendo marginalizados, sendo humilhados. Então você sente a dor em cada verso desse poema, né? Você sente que o eu lírico está realmente diante de uma situação que ele não imaginaria que pudesse estar, diante de uma situação que ele se sente, como eu já disse anteriormente, humilhado, subjugado, inferiorizado, porque era exatamente isso que as pessoas faziam, né? Elas humilhavam os negros com base na sua raça, com base na sua cor, né? Com base na sua origem. E nós sabemos que nada disso pode servir como justificativa, né, para a humilhação de uma outra pessoa, que isso não deveria existir. Mas infelizmente essas pessoas vivenciaram essa situação, né? Sentiram na pele, sentiram na prática como que era passar por esse momento, passar por essa situação. E o poema que eu havia mencionado para vocês, né, se vocês perceberem, a estrutura do poema nos lembra o poema de Gonçalves Dias, a canção do exílio. Minha terra tem palmeiras, aonde cantam sabiás, aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá. Quando Castro Alves faz esse link, né, com o poema de Gonçalves Dias, ele está fazendo um link justamente com base no tema, né, desse poema, porque o tema dele é a saudade, né, a saudade da sua terra natal, a saudade de estar no local de onde você pertence, de onde você veio, saudade da sua história como um todo, né? Então tudo isso nós conseguimos visualizar aqui na canção do africano. Então na nossa aula de hoje vocês terão a página 59, que são as questões de interpretação do poema A Canção do Africano, e vocês também irão responder o poema do texto 3, que se encontra na página 60 e 61. Na aula de produção textual da semana que vem, eu irei pegar todos os livros de vocês, recolher para fazer a correção desses 3 poemas que vocês estão respondendo, né? Que o primeiro vocês já responderam, o segundo eu fiz a leitura agora e com base na leitura vocês vão fazer as questões de interpretação, e o poema de número 3 que vocês irão responder sozinhos. Tudo bem, gente? Então, bons estudos para vocês. Qualquer dúvida, eu estou sempre à disposição, ok? Até a nossa próxima aula.